Amigo do Museu Esportivo, o programa de hoje é dedicado a um técnico, a um treinador já falecido, que foi bicampeão paranaense pelo Grêmio Esportivo Maringá em 1964. Estou falando de Nestor Alves da Silva. E nesse projeto comemorativo dos 50 anos do Ginásio de Esportes Chico Neto e dos 70 anos do Estádio Willie Davis, Chico Neto completa 50 anos em 2026 e o Willie Davis 70 anos em 2027. A gente vem fazendo entrevistas com amigos, com pessoas que participaram de uma forma ou de outra, assistindo jogos ou jogando no Estádio Willie Davis ou no Chico Neto, shows também. Então, tem uma variedade de entrevistas. E eu conversando com meu amigo querido Roderley Geraldo de Oliveira, foi um dos maiores jogadores de futebol paranaense, campeão pelo Grêmio Esportes Maringá, campeão pelo Coritiba. E a gente conversa muito sobre as histórias do futebol dele. Tem muitas histórias bacanas que ele conta, que ele foi protagonista, que ele participou efetivamente. E a gente comentava sobre Nestor Alves da Silva, que foi o treinador daquele time bicampeão paranaense, que eu tenho comigo, que foi o melhor grupo de jogadores que defendeu um clube maringaense. Então, para mim, o Grêmio Esportivo Maringá de 1964 foi o grande time. Acho difícil acontecer de ter um outro time daquele nível, superior até ao campeão de 1977, já como Grêmio de Esportes Maringá. Mas, de repente, pode aparecer, e tomara que apareça um time melhor, com mais qualificação do que aquele lá. E eu, conversando com o Roderley, a gente estava falando do Nestor, né? Eu perguntei do Nestor Alves da Silva, porque a gente vê o treinador na cidade, ele chega, comanda o time, às vezes tem resultado, às vezes não, e acaba indo embora, e quando é campeão é lembrado aqui e ali, mas a gente não sabe da carreira desse treinador, né? E quais times que ele treinou, e muitos deles, mais antigamente, geralmente eram jogadores de futebol que já encerravam a carreira e se tornavam técnicos, que foi o caso de Nestor Alves da Silva. Então, agora eu vou chamar os parceiros, nossos parceiros comerciais aqui, nossos amigos, né? Quero mandar um forte abraço ao Beto Giacomelli, da TCC, ao Cilinho, da GT Foods, ao Eliseu Pasquale, da Dispec do Brasil, e agradecê-los, né, por esse apoio que é dado ao nosso projeto de resgate da história, de homenagens, de preservação da história do esporte, né? Nós estamos aqui no Museu Esportivo, estamos com esse projeto há mais de 10 anos e a gente vem trazendo histórias para o maringaense, para o paranaense, para o brasileiro, para todo mundo, enfim. Nós temos amigos espalhados em todos os cantos do mundo e a gente é muito grato aos parceiros que possibilitam que levemos essas histórias interessantes. Hoje eu vou falar de Nestor Alves da Silva e daqui a pouco eu volto para seguir contando quem foi Nestor Alves da Silva. Vocês vão gostar. Praticidade, qualidade e muito sabor. A nova linha de petiscos da Canção Alimentos vem trazendo cortes especiais, práticos, saborosos e de fácil preparo, feitos para você e sua família se surpreenderem. Não deixe de saborear essa novidade. Canção Alimentos, tocando os corações através do sabor. Pessoal, aqui no campo é assim.
Passamos a nossa vida lidando com o gado. Sabe o que engorda mesmo o rebanho? O Bovitan da Dispec do Brasil. Na minha fazenda, eu confio no Bovitan da Dispec do Brasil para garantir um gado saudável. A Dispec do Brasil está há 40 anos caminhando ao lado dos criadores. 40 anos investindo em pesquisa e tecnologia para produzir os melhores produtos para a pecuária nacional. Eu uso e assino embaixo. Tex Encomendas. Precisa enviar uma encomenda para qualquer um desses 7 estados? Consulte a Tex Encomendas. Sua encomenda vai de ônibus que tem horário a cumprir e sua encomenda também. Com a Tex Encomendas, você sabe a hora que vai chegar. Tex Encomendas. Ligue 44-3221-1111. Com Tex é rapidinho, rapidinho. Voltando aqui para falar de Nestor Alves da Silva, ele nasceu no dia 23 de junho de 1926. Ele é carioca de Niterói. E ele faleceu em Presidente Venceslau. Então, ele nasceu em 1926 e ele foi bicampeão pelo Grêmio Esportivo Maringá em 1964. Então, a gente fazendo as contas aí, ele tinha 37 para 38 anos quando ele se tornou treinador daquele timaço, né, que tinha Maurício Gonçalves, Edgar Belisário, Roderley, Zuring, Walter Prado, Haroldo Jarra, Nilo Oliveirão, Edson Faria, Pinduca, e Macário, vou acabar esquecendo outros nomes aqui, Celhão. Então, era um grande time. E o Nestor chegou para treinar essa equipe que já era campeã de 1963. E eu quero começar falando já desse time do Grêmio Esportivo Maringá, depois eu volto para o Nestor, jogador de futebol. Vou falar primeiro da carreira dele. Eu tenho aqui fotos, né, do Nestor em Maringá. Tem uma foto dele aqui, que isso aqui é um recorte, essa foto aí é um recorte de um cartão que foi feito na época, quando o Grêmio foi campeão paranaense, campeão de 1964. E aqui tem isso aqui ficou famoso, nós temos aqui no Museu Esportivo, acho maravilhoso esse cartão aqui, tem Grêmio Esportivo Maringá, tem... Isso aqui é de 1965, tá? Porque o Grêmio foi bicampeão paranaense e tricampeão do Norte, porque antes, nos anos 60, disputava-se a Série Norte, Norte Velho, Sul. Então, no Norte, na Série Norte, o Grêmio foi tricampeão. E tinha como treinador também o Nestor Alves, que havia sido campeão no ano anterior. Então, tá aí, essa moçada toda aí, Maurício... Tem o Edson Faria, tem o Viracy, que foi um grande goleiro, né? Muita gente fala muito do Viracy, Periquito, Vitão, Edson Faria. Colocaram o massagista Chicão, eu acho muito bacana isso também, membros da diretoria. Então, está aí, aqui perto da foto, que está do lado do Maurício ali, está a foto do Nestor. Então, falando dele como treinador, eu fui pesquisar aqui, ele foi treinador. O primeiro clube dele foi o Grêmio Esportivo Maringá. A primeira experiência que ele teve como treinador foi em 1964. Ele ficou até 1965 no Grêmio Esportivo, porque ele foi tricampeão do Norte. Aí, no geral, aí o time perdeu o título, né, lá na capital, para o Ferroviário. E em 1965 ele foi para a Prudentina, ele ficou na Prudentina, um time lá de São Paulo, do estado de São Paulo, e ele ficou em 66. Aí ele acabou voltando em 66 para Maringá. Haja vista que ele tinha um cartaz aqui na cidade, logo no começo da carreira já conquistou 2 títulos. Ficou em Maringá em 66, em 68 ele foi para o Atlético Paranaense, em Maringá acabou sendo vice-campeão contra o Água Verde, tinha sido campeão do Norte, disputou o título, foi vice-campeão. Quer dizer que ele tinha uma íntima ligação com o Grêmio Esportivo Maringá. Foi para o Atlético Paranaense em 68 e em 1970
ele voltou a Maringá. Aí, em 71, ele estava ainda no Grêmio Maringá, foi para o Água Verde, foi para o Atlético Paranaense. E a carreira dele é muito interessante, do Nestor, como ela está ligada ao futebol de Maringá, que quando começou o ano de 77, já com o Grêmio de Esportes Maringá, quando o time foi campeão paranaense, foram buscar o Nestor. Só que o Nestor ficou pouco tempo. Em 77, ele ficou pouco tempo no futebol maringaense. Em 78, ele foi para o 15 de Piracicaba. Aí ele ficou lá, ficou um tempinho bom, ficou até 80 lá. Então, os registros que nós temos de Nestor Alves da Silva datam desse período aí, de 1964 a 1980. Eu tenho uma foto aqui, muito bacana também. Essa foto aqui, ela circula na internet. Nós temos aqui no Museu Esportivo essa foto aqui, que ela é de 1964, quando o time foi campeão paranaense. Então, esse Grêmio aqui, que eu sempre coloco como o melhor time da cidade de Maringá, da história, né? Tivemos grandes equipes aqui, mas esse aqui eu coloco mais à frente de todos os outros. Eu estou procurando aqui as informações, para não errar os nomes dos jogadores aqui. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Mas, enfim, está ali o Roderley, o Celião, o Vitão, Oliveirão, Edson Faria, Macário, Pinduca. Vou ver se eu não esqueço da turma toda aqui. Mas está Maurício, ali o treinador, o técnico, Nestor, Matias, ali tem o outro treinador, o outro diretor, que é o Molina, tem o massagista, que é o sobrinho do Mário Américo, que eu não estou com a lista aqui agora, mas, enfim, ali está o Danúbio, grande garoto, Edgar, olha só, Edgar Belisário, Zuring, Luiz Roberto e o Fifi. Então, esse foi o grande time aqui do Grêmio Esportivo Maringá, que foi treinado, que foi comandado pelo Nestor Alves da Silva. Tem uma outra foto aqui, essa foto nós temos aqui no museu, é um recorte de uma revista. Ele, em 1970, está fazendo uma preleção aos jogadores do Grêmio Esportivo Maringá. Aí o Nestor em pé, falando com os jogadores em 1970. Aí eu fui perguntar para o Roderley qual era o perfil desse treinador, né? Como é que ele era? Porque a gente tem as histórias, tem os jornais, tem revistas, tem fotografias, mas é importante saber os depoimentos das pessoas que conviveram com ele, né? E eu falei com o Roderley, ele me disse o seguinte: ele era um treinador estrategista, o que não era muito comum, eu penso, para quando você vai comandar um time do interior, você se organiza mais na defesa e partir em contra-ataque e tentar buscar uma vitória a qualquer custo na base do contra-ataque, porque você é inferior, até pelo fato do teu clube não ter tantos recursos como os da capital. Mas esse time do Grêmio de 64 era um time muito forte e que sobrepujou os grandes da capital em várias oportunidades. E o Nestor, ele tinha um sistema, segundo o Roderley, que o Roderley também foi treinador, auxiliar técnico. O Roderley tem uma visão de futebol muito interessante, além do craque que ele foi. Ele disse que o Nestor, ele criava um sistema tático para o seu time de acordo com o adversário. Eu achei interessante ele dizer isso. Nós estamos falando dos anos 60, nós estamos falando de 60 anos atrás, né? E muitos jogos, segundo o Roderley, o Grêmio Esportivo Maringá ganhou em função do treinador comandar eficazmente esse time. Lógico que tinha jogadores ali que faziam a grande diferença, né? Haroldo Jarra no meio-campo, Zuring, um meia fabuloso também, jogadores de ataque, né? Como Edgar Belisário, o centroavante Celião. Mas vários jogos ele fazia alterações
táticas contando com os mesmos jogadores. Eventualmente, ele poderia fazer, parece que, 2 substituições, né, na época, mas ele não se trocava jogadores. E o que eu acho interessante no treinador, ele conseguir fazer uma modificação na equipe, contando com o mesmo grupo de jogadores naquela partida ali. Durante o jogo também ele pode fazer essa alteração. Eu vejo com dificuldades os treinadores aí. Eu não consigo enxergar uma mudança assim radical para ganhar um jogo. Eu vejo assim, de repente, alguns rompantes. E o Nestor tinha essa qualidade, né? Esse trabalho dele era bem assim pautado nessa premissa de avaliar como o adversário vinha para ele montar o seu time com o próprio grupo de jogadores titulares. Então, isso aí me chamou bastante atenção, por isso a gente tem que resgatar essa história de Nestor Alves da Silva. Um outro aspecto, eu perguntei com relação à parte disciplinar. O Roderley disse que ele era muito astuto, ele era motivador. O Nestor era muito inteligente para tratar com o jogador. Ele sabia quando cobrar. Até porque, quando ele chegou, ele 38 anos, ele era um pouco mais velho que os demais jogadores, e os jogadores já tinham sido campeões, né? Boa parte deles em 63. Então, os caras tinham muita moral na cidade. Não era chegar um treinador e querer impor suas vontades, de repente, o seu estilo de trabalhar. Então, o Nestor ele conseguiu ganhar, entre aspas, os jogadores do Grêmio Esportivo Maringá e acabaram fazendo o que ele pedia, o que ele queria. É lógico que, de repente, como o Roderley contou para mim, quando está todo mundo batalhando, aí o Roderley gostava de dar umas canetas, sair jogando bonito e tal. Então, quando um jogador queria se aparecer, queria mostrar mais futebol para fazer as graças para a torcida, diz que o Nestor era bem enérgico, era bem bravo, ele xingava, ele era bem bravo mesmo. Então, ele conseguia levar bem essa parte disciplinar e na parte tática também. Então, não é à toa que ele mostrou toda a competência com o título, né, de 1964 e também o título do Tricampeonato do Norte do Paraná em 1965, sem contar os vice-campeonatos que não são nada valorizados, mas que tem que respeitar um time que chega em finais de campeonato, mesmo que não consiga o título. Então, é isso que eu tenho para dizer de Nestor Alves da Silva. Deve ter muito mais informações, as pessoas que estão me assistindo aqui devem falar, poxa, você devia ter falado isso do Nestor. Realmente, o que eu sei de Nestor Alves é o que me contam. Eu era muito pequeno, então eu não... Esse Grêmio Esportivo Maringá, eu vi jogar, mas eu não tinha uma compreensão, né? Era a compreensão de um garoto, ou seja, nenhuma. Você ficava só encantado de ver lá o time jogando, um gol, ou quando levava um gol, uma vitória, uma derrota, algo assim, você não conseguia ter uma amplitude de análise. Agora, falando do Nestor, jogador de futebol, aí que me chama mais a atenção do que o próprio treinador Nestor. Ele, como eu disse, ele nasceu em Niterói, em 1926, e eu fui pesquisar aí pela internet, tem um monte de informações, tem fotografias, né? E eu cheguei até um blog chamado Kick da Bola. Se você não conhece, você vai lá, kickdabola.blogspot.com, tem histórias maravilhosas. O dono do blog é um vascaíno e ele conta as histórias do Vasco da Gama, desde lá quando começou o Grande Vasco, o Clube Cruz Maltino. Então, nesse emaranhado de histórias interessantes, de conquistas do Vasco da Gama, tem lá a história de Nestor Alves da Silva. E me motivou a falar mais do Nestor, eu confesso.
para o amigo que, quando fala de treinador, Maringá teve grandes treinadores, nós podemos lembrar do Wilson Francisco Alves, grande Capão, que eu vou falar do Capão também aqui, que foi jogador do Vasco, coincidentemente, jogou na seleção brasileira. E o Nestor me inspirou, o Kick da Bola me inspirou a falar do Nestor Alves, porque eu achei bem interessante as histórias. Eu vou colocar algumas fotos aqui para o amigo saber um pouco mais do Nestor, que começou no Vasco da Gama. Tá aí, essa foto eu achei ela muito legal, maravilhosa. É o Nestor jogando contra o Flamengo. Essa foto aí é de um jogo em São Januário. Deixa eu buscar aqui as informações. Estou procurando aqui. Aqui, deixa eu ver. Aqui, acompanhando. Ele jogou em outro clube bem importante também, mas eu vou falar primeiro do Vasco da Gama. Ó, o Kick da Bola diz o seguinte, que... Deixa eu pegar uma outra foto aqui. É o seguinte. No dia 25, o Nestor ele jogou no Vasco da Gama de 1947 a 1949, tá? No dia 25 de maio de 1949, quer dizer que se ele começou em 1947, ele tinha 21 anos, né? Que ele é de 26. Ele começou com 21 anos e jogou até os 23, até 1949. E foi justamente nessa noite do dia 25 de maio de 49, o Vasco da Gama recebeu o clube inglês, o Arsenal, considerado na época o melhor time do planeta, segundo o Kick da Bola. Aos 33 minutos do segundo tempo, o ponteiro direito, Nestor, pegou de jeito na pelota, mandando-a por entre a trave e o pescoço do goleiro Sweden, Vasco 1-0. Detalhe, o prédio foi no estádio de São Januário, que oficialmente comportava 25 mil torcedores, mas divulgou-se que havia mais de 50 mil almas na casa. O jornal disse que o Nestor desmaiou após o gol que ele fez contra os ingleses. E aí está aí a foto do Nestor caído. Não se sabe se ele realmente desmaiou com muita emoção, mas ele ficou na história do Vasco da Gama quando, num amistoso contra o Arsenal da Inglaterra, o Vasco venceu por 1-0. E quando a gente fala, a gente tem que colocar dentro da realidade da época, né? Não havia grandes assim times vindo ao Brasil para fazer jogos. Vinha, com certeza vinha, mas não era com uma frequência com relação aos anos seguintes. E quando chega para jogar, vem aí o Arsenal da Inglaterra para jogar contra o Vasco da Gama, então há uma comoção geral e o estádio fica lotado. E você, como jogador, no caso do Nestor, com 21 anos de idade, fazer o gol da vitória, realmente fica marcado, né, na vida do Vasco da Gama e na vida do jogador de futebol. No caso, o Nestor, que já com 21 anos, já marcou o seu nome. E aqui fala o seguinte, o Nestor, ele fez parte do Expresso da Vitória, que era o time do Vasco da Gama, que nos anos 40 e 50 era um time tão forte, era um time tão vencedor, que era chamado de Expresso da Vitória. Tanto é que a seleção brasileira de 1950 tinha grandes jogadores do Vasco da Gama. Você pega o Barbosa, pega até o Ademir, o Queixada, faziam parte do clube Cruz Maltino. Então, aqui fala o seguinte, do Nestor. Eu continuo falando do Kick da Bola, tá? Nascido no dia 23 de junho de 26, Niterói, já falei isso. Ele fez parte do Expresso da Vitória, que de 45 a 52 mandou no futebol brasileiro, né? Praticamente ganhou tudo que podia ganhar ali. E o detalhe, o Nestor, ele defendia a equipe do Canto do Rio, lá de Niterói. Foi o primeiro clube dele, depois que ele foi para o Vasco da Gama. Ele defendia o clube da sua cidade
quando levaram para... ele foi para São Januário em 1949. Ele foi campeão carioca em 1949, disputando 14 dos 20 jogos daquela campanha. E ele marcou 5 gols. Agora aqui que vem, né? O Nestor, ele nunca foi o ponta-direita dos sonhos da torcida. Não, ele não era um cara assim, um ídolo máximo da torcida, não. Ele era sempre encarado com desconfiança e ele era um reserva, na verdade. O Nestor, ele cumpria bem as suas funções, mas ele não conseguia ser titular daquele timaço. Mas toda vez que ele entrava, ele jogava bem, ele jogava com muita vontade. E como havia uma queixa, ele era muito genioso, ele aborrecia-se facilmente com os adversários, e isso lhe custava muitas expulsões. Então, o Nestor, ele era bem nervoso mesmo. Mas mesmo com esse problema, né, digamos assim, o Flávio Costa gostava do Nestor. E o Flávio Costa foi o treinador da seleção brasileira, vice-campeão mundial de 1950, que perdeu 2-1 para o Uruguai, aquela tristeza, né, a maior tragédia do futebol brasileiro, até o 7-1. Né? Depois veio o 7-1 de 2014. Que bom que teve aquele 7-1, que agora as pessoas olham com mais carinho, com mais cuidado, com mais compreensão para aquele time de 1950, que era um timaço, e contingências do futebol não conquistou o título. Então, o Flávio Costa era contra o Nestor ser vendido. Mas o Nestor acabou saindo de São Januário. E sabe para onde ele foi? Sociedade Esportiva Palmeiras. Foi jogar na Sociedade Esportiva Palmeiras e ele teve 2 passagens importantes pelo Palmeiras. Aqui o Nestor no time do Palmeiras em 1951. Só que o detalhe, o Nestor não fez parte do grupo da Copa Rio ou Campeonato Mundial de 1951. Ele não fez parte do elenco. Eu fui pesquisar, ele não fez parte, mesmo ele estando em 1951 no elenco do Palmeiras, ele não fez parte daquele grupo de campeões. Mas ele foi campeão paulista de 1950. E nessa foto, o Nestor é o terceiro da esquerda para a direita, ali com a faixa de campeão em 1950. E eu fui nos sites, o Palmeiras, assim como o Santos também, o Corinthians, o São Paulo, os grandes clubes brasileiros, eles têm o próprio site oficial do clube, mas também tem muitos torcedores que acabam, para homenagear seu clube, acabam criando sites também com informações valiosíssimas, fazem pesquisas assim, históricas pesquisas que acabam colaborando com o clube pelo qual eles torcem. Então, eu fui pesquisar sobre o Nestor no time do Palmeiras, em 1950 e 1951. Deixa eu pegar aqui sobre o Nestor. Aqui diz, né, que ele foi atacante, né? Aqui não fala que ele foi ponteiro direito, mas é que hoje não se usa, hoje é ponta direita, não, hoje é atacante ou é meia, né? Ou é defensor. Mas ele foi um ponta-direita e ele jogou no time da Sociedade Esportiva Palmeiras, ou antigo Palestra, de 1950 a 1951, e também jogou de 1956 a 1957. E tem uma outra foto aqui do Nestor no Palmeiras. Essa é uma foto, é difícil de ser encontrada, essa foto, viu? Essa foto do time de 1950. E está aqui o Nestor na ponta direita, aqui, o primeiro da esquerda para a direita. Tá, ele tinha um bigodinho, o Nestor. O Nestor, ele adotou um bigodinho já depois que ele saiu do Vasco da Gama, ele estava lá com o seu bigodinho. Está aqui ele chegando no Palmeiras sem o bigode. Depois, o Nestor com o bigode
ali. Olha só essa foto de 1951. Olha com quem o Nestor está. Ali, o goleiro, só para ficar por aqui, só para falar de dois jogadores, né? O goleiro é o grande Oberdan Catani. Era considerado, não sei se ainda é, né? Porque aparecem goleiros de grande destaque com títulos e esquecem do Oberdan Catani. Foi o grande goleiro da Sociedade Esportiva Palmeiras. E um detalhe, eu tenho o livro de Oberdan Catani aqui no Museu Esportivo de Maringá. Esqueci o nome do autor do livro, é do interior paulista. E o detalhe é que eu comprei esse livro num sebo aqui na cidade de Maringá, e depois que eu comprei o livro, eu vi, a hora que eu abri o livro, tinha um autógrafo de Oberdan Catani. Então, eu tenho o autógrafo desse grande Oberdan Catani, já falecido, e jogou junto com o Nestor. E ali, o segundo, da direita para a esquerda, do lado daquele que está com a bola, aquele segundo do bigodinho, Jair da Rosa Pinto. Jair da Rosa Pinto, grande jogador, jogou no Palmeiras, jogou no São Paulo, jogou no Vasco, né? E o Jair da Rosa Pinto era um emérito cobrador de faltas, era a grande figura daquele time do Palmeiras, do futebol brasileiro nos anos 50. E só um detalhe que me veio agora, o Jair Bolsonaro chama Jair porque o pai do Jair Bolsonaro quis homenagear Jair da Rosa Pinto, colocando o nome no filho, até que o Bolsonaro é palmeirense. Então, no Palmeiras, ele também teve destaque ali, né? Não foi assim uma grande expressão daquele timaço do Palmeiras de 1950, 1951, mas deu conta do recado. E a gente continua falando dele. No Canto do Rio foi em 1946, né? No Vasco foi de 47 a 49. E tem um detalhe também. Há um registro de que ele foi para o Flamengo em 1951 a 1952. Eu não encontrei até agora algo relacionado ao Nestor. Na hora eu deixei passar, eu falei, vou dar uma pesquisada e falei, vou gravar esse programa aqui para os amigos. Se aparecer algo, eu volto aqui e falo especificamente do Nestor Alves da Silva no time do Flamengo. Mas, seguindo, ele deixou o Palmeiras, depois que ele saiu do Palmeiras, saiu do Flamengo, ele foi para o 15 de Jaú, onde ele jogou de 1952 a 1956. O detalhe, ele chegou a ser convocado para a seleção brasileira. E aqui, ó, quando ele jogava no 15 de Jaú, ele chegou a ser convocado para a seleção brasileira. Não disputou Copa, mas disputou um jogo ou outro, mas teve esse privilégio, né, de um jogador do interior ser convocado para uma seleção brasileira. Achei bem interessante mesmo, que comprova a qualidade técnica, né, a raça, o vigor físico do Nestor Alves da Silva. Jogou no Noroeste de Bauru também, de 1957 a 1959, e na Prudentina ele encerrou a carreira de 1959 a 1960. Falando do Palestra Itália-Palmeiras, o Nestor, olha só, ele teve um bom desempenho. Ele teve 86 partidas, ele marcou 21 gols. Então, a estreia dele foi no dia 28 de maio de 1950, e ele voltou em 1956, depois que ele saiu em 51, ele voltou em 56 e jogou em 1956 e 1957. 1956 foi o melhor ano dele no Palmeiras. No total foram 86 jogos com 21 gols. Então, a carreira maravilhosa de Nestor Alves da Silva. Então, fico aqui, a gente fica avaliando o seguinte, às vezes o treinador chega na cidade,
e as pessoas não imaginam quão bom jogador ele foi, né? Ainda mais naquela época que não havia como hoje a internet, né? Os jornais também não destinavam grandes espaços assim para jogadores, digamos, medianos ou jogadores que não estavam no, digamos, lá na prateleira de cima que eles falam, né? E acabavam passando despercebidos. Aqui em Maringá, nós tivemos grandes treinadores que foram, quer dizer, tivemos treinadores que foram grandes jogadores de futebol. Eles foram mais jogadores do que treinadores. No caso especial, né, desse que nós estamos falando do Nestor, ele foi um grande jogador, jogou em grandes times do Brasil e também foi para o futebol paranaense, para o futebol de Maringá em especial. Ele foi muito bom, ele foi campeão, ficou na história do futebol aqui da cidade de Canção. E como a gente está com esse projeto de resgatar histórias do Estádio Willie Davis, que completa 70 anos em 2027, do Chico Neto, que completa 50 em 2026, nós tínhamos que necessariamente falar de Nestor Alves da Silva, que marcou seu nome na história do futebol brasileiro, na história do Vasco da Gama, na história da Sociedade Esportiva Palmeiras, no 15 de Jaú e também no Grêmio Esportivo Maringá. Então é isso por hoje e eu espero que você continue nos seguindo, nos acompanhando, nos prestigiando. Nós temos as nossas redes sociais. Além do YouTube, nós temos o Instagram e nós temos também o Facebook, Museu Esportivo de Maringá. Onde você for lá, escreva Museu Esportivo de Maringá e você nos segue. Tem interessantes assim, passagens aí que a gente coloca, fotografias, vídeos, pensamentos, histórias. Se você for no Instagram, ele está muito legal, tá bem? Sabe aquela parte ali que a gente coloca como destaques? Tem o Instagram em cima assim, então tem os destaques. Nós estamos com uns 20 destaques ali, os eventos, dos pioneiros, jogos, fotos históricas, não só de Maringá, mas do Paraná, do Brasil. Então, tem muita coisa bacana ali. E você vai conhecer melhor o Museu Esportivo de Maringá a partir das nossas redes sociais. Nós estamos no Facebook também, como eu disse, temos lá o nosso grupo Museu Esportivo de Maringá, temos a nossa página Museu Esportivo de Maringá, estamos no YouTube e temos também o nosso site. Temos o site museuesportivo.com.br. Você vai saber de muita coisa. Você que for ligado à história, gosta de saber a história de Maringá, a história do futebol de Maringá, dos jogadores, dos técnicos, de quem gravita em torno desse apaixonante esporte que é o futebol e também de outras modalidades esportivas. Então, nós temos mais de 15 mil itens aqui no Museu Esportivo de Maringá. Nós temos mais da metade desses itens catalogados. Você vai saber das nossas medalhas, dos nossos troféus, material impresso, fotografias, muitas fotografias, faixas, flâmulas, muitas flâmulas. Então, você vai ficar sabendo de tudo isso. E eu falo o seguinte, se você tem alguma peça para fazer uma doação, fale comigo, entre em contato, 44, que é o código, né? 44 99156 1957. Mande mensagem, entre em contato com a gente, que eu vou ter o maior prazer de te receber, de ser o guardião das suas relíquias, tá bom? Então, hoje eu falei de Nestor Alves da Silva, que nasceu em 1926, que jogou no Canto do Rio, jogou no Vasco da Gama, jogou no Palmeiras, Flamengo, jogou na Prudentina, jogou mais aonde? 15 de Jaú, já falei, jogou no Noroeste de Bauru, e foi treinador do Grêmio Esportivo Maringá, glorioso e infelizmente extinto Grêmio Esportivo Maringá. Valeu, até a próxima.
Tex Encomendas. Precisa enviar uma encomenda para qualquer um desses 7 estados? Consulte a Tex Encomendas. Sua encomenda vai de ônibus que tem horário a cumprir e sua encomenda também. Com a Tex Encomendas, você sabe a hora que vai chegar. Tex Encomendas. Ligue 44-3221-1111. Com Tex é rapidinho, rapidinho. Praticidade, qualidade e muito sabor. A nova linha de petiscos da Canção Alimentos vem trazendo cortes especiais, práticos, saborosos e de fácil preparo, feitos para você e sua família se surpreenderem. Não deixe de saborear essa novidade. Canção Alimentos, tocando os corações através do sabor. Pessoal, aqui no campo é assim. Passamos a nossa vida lidando com o gado. Sabe o que engorda mesmo o rebanho? O Bovitan da Dispec do Brasil. Na minha fazenda eu confio no Bovitan da Dispec do Brasil para garantir um gado saudável. A Dispec do Brasil está há 40 anos caminhando ao lado dos criadores. 40 anos investindo em pesquisa e tecnologia para produzir os melhores produtos para a pecuária nacional. Eu uso e assino embaixo.